Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos e todas vocês nesta manhã. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje eu quero iniciar com uma afirmação que talvez vocês já saibam, mas que eu gostaria de ressaltar nessa pregação de hoje, que é a seguinte: quero dizer que a oração é a iniciativa, é a atitude, é o gesto mais poderoso que nós podemos ter neste mundo. A oração é a iniciativa mais subversiva e mais transformadora que nós podemos tomar. Nós temos certa dificuldade em orar. Eu recordo de 3 ocasiões em que fica muito latente, muito claro como que orar é uma coisa difícil para nós. Primeiro, da minha própria experiência no trabalho com os grupos da comunidade, não só aqui, em vários lugares que nós vamos dialogar com grupos de comunidade, e às vezes a gente abre e pergunta: alguém gostaria de fazer uma oração? As pessoas se arrepiam, né? Todo mundo pensa: não, o pastor está lá, não vou ficar encabulada, né? Não, imagina, né? Ficar com vergonha de orar na frente dos outros. Mas eu não sei orar muito bem, pastor. Como se fosse tarefa exclusiva do pastor fazer a oração, né? Segundo exemplo que eu trago é quando a gente precisa pedir alguma coisa, né? Tem gente que não gosta de pedir de jeito nenhum, né? Mas tem aqueles que a gente chama, né? Aquele ali é cara de pau, vamos falar com ele que ele pede lá, né? E vai mesmo lá e diz assim: seguinte, nós estamos precisando disso, daquilo. Eu sou péssimo para pedir. Assim, vai lá pedir dinheiro, nós estamos precisando na comunidade. Ai, como é que eu vou chegar lá para pedir alguma coisa, né? Nem todo mundo é bom em pedir. Algumas são bons em pedir. E a terceira ocasião que eu lembro, assim, estive esses dias conversando com um amigo que se separou, se divorciou e já está querendo iniciar a vida de novo, né? Procurar uma outra pessoa, né? E aí ele veio compartilhar comigo que ele não sabe mais, ele ficou muito tempo casado, ele não sabe mais como se aproximar de alguém, né? Como chegar lá para ter conversa, o que dizer, aquela coisa, fica olhando para o lado, olha para o outro. O que eu quero ressaltar com esses exemplos, né? Falando especificamente sobre a oração. A oração é um exercício, é um aprendizado que a gente faz, é uma prática, né? Na qual a gente vai melhorando cada vez mais. Eu disse para esse amigo: e cara, daqui a pouco tu já vai estar de novo em forma aí, né? Já vai saber direitinho o que falar, como se achegar, né? A gente vai aprendendo. Cada vez que a gente ora, a gente torna o nosso processo de orar mais consciente, a gente se dá conta da maneira de expressar as coisas diante de Deus quando nós nos aproximamos através da oração. O texto de hoje previsto, na verdade todos os textos, inclusive o Salmo que nós lemos, tratam do tema da oração, né? Um texto do Evangelho em específico, o texto inicia com Jesus orando. Muitas passagens falam de que Jesus saía para orar, ia no monte, né? Se afastava dos discípulos. E é de pensar, né? Jesus saía para orar, mas ele não é o próprio Deus, porque ele precisava então sair para orar, né? Mas ele tinha uma prática de oração constante.
E inclusive em algumas ocasiões ele orava enquanto caminhava, ele conversava com Deus em várias ocasiões. Quando ia ressuscitar Lázaro, né? Ele disse inclusive para Deus: a gente já sabe o que vai fazer, né? Mas eu estou orando para que as pessoas percebam que eu estou falando contigo. Jesus orava muito. E os discípulos e discípulas que o seguiam observavam essa prática de oração de Jesus e com certeza se deparavam com essa realidade que também é nossa, de às vezes não saber muito bem como fazer uma oração. Por isso eles perguntaram para Jesus como é que se faz uma oração. Como é que a gente ora, Jesus? E sabe que no ambiente judaico da época, que havia os rabinos, os mestres, né, que geralmente compunham assim alguns grupos que acompanhavam esses mestres, ouviam seus ensinamentos, eles formulavam orações comuns que repetiam com alguma frequência, baseados no ensinamento, no centro da palavra daquele mestre judaico, daquele rabino. Então, o evangelista Lucas, que apresenta nesse texto a oração do Pai Nosso, ele na verdade está querendo trazer para o ambiente para o qual ele escreve a sua carta, um ambiente pagão, né? O Lucas, né? Há alguma dúvida em relação ao lugar para o qual ele escreveu, se foi para comunidades em Roma ou se foi para grupos na Ásia Menor, mas o Lucas escrevia para não-judeus. Quando ele escreveu esse texto, lembrando da oração de Jesus, ele queria trazer o testemunho sobre o centro da mensagem de Jesus. De fato, se nós formos analisar a oração do Pai Nosso, nós podemos perceber que a primeira parte da oração fala da nossa relação com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a nossa fala, nosso processo de aproximação com Deus. É a primeira parte dessa oração. Na segunda parte, nós nos aproximamos de novo da nossa realidade, das nossas demandas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Tal qual o duplo mandamento que Jesus havia deixado, quando perguntaram para ele qual é que é o mandamento mais importante, Jesus respondeu: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Inclusive os 10 mandamentos são organizados desta maneira, sendo os 2 primeiros mandamentos dedicados a Deus e os outros dedicados às nossas relações, como nós vamos regular as nossas relações. Isso faz parte da identidade da igreja até hoje. Nosso processo de oração é sempre dividido desta dupla maneira. Primeiro nós oramos e nos aproximamos de Deus, e depois nós trazemos as nossas demandas enquanto grupo, enquanto comunidade, enquanto igreja. A oração do Pai Nosso foi nos concedida como uma oração certamente para o uso individual. Quando nós não sabemos como orar ou o que dizer, nós podemos recorrer a estas palavras que foram nos ensinadas pelo nosso Mestre. Por outro lado, ela é uma oração comunitária. Ela é uma oração formulada na primeira pessoa do plural.
Nós oramos juntos. Não é uma oração individualista. Deus me ouve, me escuta, me dá aquilo que eu quero, resolve meu problema. Não. Nós estamos orando por nós, pela nossa vida em comum, pelas nossas relações, pela nossa paz, pelo perdão que nós exercemos entre nós. Então a oração traz essas características. Nós santificamos o nome de Deus, e o Lutero nos lembra, não que o nome de Deus não seja santo, mas que nós queremos reconhecer este nome como santo. Da mesma maneira, nós pedimos pela vinda do reino de Deus. Não que o reino de Deus não venha por si próprio, mas que nós pedimos a Deus para que venha também para a nossa vida. E nós pedimos para que seja feita a vontade de Deus. Não que a vontade de Deus não se faça, mas porque nós queremos que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Nós olhamos para a nossa realidade, nosso mundo, e pedimos pelo pão nosso de cada dia. O Lutero, eu gosto de trazer sempre a explicação do Lutero, porque às vezes a gente não entende bem o que significa isso, mas até nessa tradução aqui se falou em o alimento nosso de cada dia, já amplia um pouco essa percepção, né? Mas o pão é, na verdade, sinal de tudo aquilo que nós precisamos, desde roupa, desde uma casa, desde conforto, desde saúde, até amizades, dinheiro também, por que não? Nós precisamos sobreviver, né? Tudo aquilo que é necessário para a manutenção da nossa vida. Este é o pão nosso de cada dia. E por fim nós pedimos por perdão para nós, mas perdão entre nós, né? Nós falamos assim como nós perdoamos. Então quase dá para lembrar daquela parábola do credor incompassivo, assim, aquele que fui a Deus pedir perdão e quando pediram perdão para mim eu não perdoei, né? Nós somos convidados a viver o perdão entre nós. A última petição é para que Deus nos afaste, nos proteja do mal e das tentações que existem nesse mundo. Caminhar com Deus significa caminhar pedindo proteção de Deus contra todo esse mal que existe no mundo, que a gente observa e que nos afeta a todo tempo. A segunda parte do texto fala da parábola do amigo inconveniente. Esse amigo que bate na porta no meio da madrugada pedindo pão, uma visita. Que chato, né? Já pensou todo mundo dormindo nesse frio embaixo das cobertas aqui assim, com as crianças já dormindo do lado, né? Sem fazer barulho. Aí vem um amigo pedir um pedaço de pão para as visitas que chegaram. Ele bate na janela, ele grita ali, né? Ô fulano, tô precisando de pão, tem um pão aí? Sai para lá que eu tô dormindo com os filhos já. Interessante nesse texto, nessa parte do texto, que a palavra usada em grego é anaideia, que significa, essa palavra, na verdade, a ausência de vergonha. O amigo chato aquele, ele não tem vergonha, ele é um sem vergonha, bate na porta pedindo pão. Jesus usa essa parábola para falar sobre o modo como nós devemos proceder. Quando a gente
quer pedir alguma coisa para Deus, a gente tem que ser sem vergonha, né? Tem que poder falar a palavra, tem que poder dizer, assim como naquele caso dos grupos da comunidade, a gente tem que orar. Deixa que eu vou orar hoje, eu vou formular na minha cabeça, sem vergonha. Assim como aquele amigo que vai querer flertar, né? Não dá para ir muito encabulado, porque senão a coisa não vai funcionar, né? A gente tem que ir com confiança, tem que ir com insistência, tem que importunar. Me dá uma atenção. É preciso colocar-se nessa posição de quem precisa. É preciso reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus. Nós precisamos ser capazes de reconhecer que somos incompletos. Por conta própria, nós não conseguimos. Os arrogantes não sabem orar. Já dizia aquele texto da parábola do fariseu que vai para o templo orar e ele chega no templo lá na frente, né? Olha para o alto e diz: obrigado, Deus, porque eu sou bom desse jeito, porque eu cumpro os mandamentos e faço tudo bom. Obrigado que eu não sou que nem aqueles pecadores lá. Enquanto que o publicano, o cobrador de impostos, fica sentado lá no fundo da igreja, de cabeça baixa, e ele olha, bate no peito e diz: Deus, me perdoa porque eu sei que eu estou fazendo errado, né? Aí Jesus pergunta para os discípulos: qual dos dois saiu em paz com Deus? Foi aquele que ficou sentadinho lá no fundo lá. Não que não dê para sentar na frente, viu? Não tem problema, não. Foi aquele que viu que ele precisa de Deus. Ele saiu em paz com Deus. Deus escuta. Ele escuta e Ele dá àqueles e aquelas que pedem. Ele aparece para aqueles e aquelas que o procuram. Ele abre as portas para aqueles e aquelas que batem. E compara Deus a um pai que dá um alimento e que não quer prejudicar os seus filhos, né? O filho chega com fome, vocês não dariam comida para os seus filhos. Então, não daria Deus aquilo que nós precisamos? Mas dá o essencial. O essencial é aquilo que nós realmente precisamos nessa vida. Não adianta a gente achar agora que fazer uma oração dizendo: querido Deus, me dá o número premiado da Mega Sena, né? Ou me ajuda a trocar o meu carro, porque esse aqui já está sendo desvalorizado. Me dá status, eu quero ser mais importante. Me dá sucesso, quero ser uma grande estrela. Nem ao pedido de Jesus Deus atendeu. Na cruz Jesus disse: afasta de mim este cálice, me livra desse sofrimento. Mas ele acabou dizendo: mas que seja feita a tua vontade. No texto de Colossenses, o segundo texto que nós lemos, que na verdade foi o primeiro na nossa ordem, também o apóstolo Paulo fala de um tipo de oração. Ele fala sobre viver em união com Cristo. Ele diz: vivam enraizados. Imagine que nós temos raízes nos nossos pés, nas nossas mãos, e nós temos que viver enraizados em Cristo. Construam a sua vida sobre Ele, diz o apóstolo Paulo, e deem graças a todo momento. Não cedam ao mal, que ele fala sobre, interessante, né?
Ele diz, essas filosofias do mundo, essas ideologias, esses argumentos humanos que estão por aí, que às vezes criam tanta divisão entre nós, que criam tanta discórdia entre as pessoas, ele diz, não deem ouvidos a isso, deem ouvidos a Cristo, porque Cristo que gera e nos proporciona a vida em liberdade, a vida longe do mal, longe do pecado e, por fim, a vida longe da morte, a promessa de ressurreição. E eu trago aqui para referir-se um pouco a esse tipo de vivência em Cristo. Como é que a gente pode entender isso, né? Tá bem que nós viemos na igreja, oramos o Pai Nosso que a gente aprendeu aqui, né? E tantas outras orações que a gente faz. Agora a gente vai para casa, pega o carro, vai embora, vai almoçar, vai passear na praia, vai visitar a família, e lá vem uma semana inteira que nós estamos vivendo sem oração às vezes, né? Vamos orar de novo no próximo domingo, quando voltarmos aqui, ou num domingo daqui a um mês. E o Paulo diz, não, a gente tem que viver enraizado em Cristo, construir toda a nossa vida sobre Cristo, né? E eu trago uma distinção entre 3 modos de nós compreendermos como que nós podemos viver em oração. Primeiro é essa oração mental que nós aprendemos, né? Mental porque ela se formula em palavras, ela usa a linguagem humana. É essa fala que eu faço com Deus, imaginando Deus como uma outra pessoa, alguém que está em algum lugar para o qual eu dirijo a minha oração. Eu formulo um argumento, né? A gente repete frases que Jesus nos ensinou aqui, mas nós também podemos formular a nossa oração, dizer aquilo tudo que nós queremos. Esse é um tipo de oração mental. Nós nos dedicamos em um momento e depois a gente encerra. O segundo tipo de oração é a oração meditativa, que na verdade ela envolve o silêncio. Ela demanda um certo esvaziamento da nossa mente. Ao invés de a gente formular a oração com a mente, a gente procura esvaziar a mente. A gente procura perceber a presença de Deus na nossa vida, respirando, expirando e notando essa presença do Espírito que é concedido a cada um e cada uma de nós. Sobre isso o apóstolo Paulo falava assim, ele dizia em Romanos 8, 26, ele dizia assim, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados em palavras, pede a Deus em nosso favor. Deus que vê e que está dentro do coração sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Olha que maravilha! Nós podemos orar sem vergonha e sem precisar saber formular as palavras corretas. É só permitir que o Espírito ore através de nós. Concede espaço na tua vida para que esse Espírito que está em você fale das demandas que você tem, das necessidades que cada um de nós carrega. O Espírito vai pedir para que essa vontade de Deus se cumpra em nós. E por fim, a última maneira de orar é a contemplação. A primeira foi a oração mental, né, que a gente formula em palavras. A segunda, meditativa, que a gente silencia e permite que o Espírito fale em nós. E a terceira, que é a contemplativa. E esta é justamente a que o apóstolo Paulo refere a viver em Cristo.
é uma nova percepção, é uma vida constante na presença de Deus, é imaginar que Cristo anda comigo a todo instante, por onde quer que eu esteja. Tudo o que vemos na perspectiva e na presença do próprio Deus que está conosco. Tudo o que vivenciamos nesta unidade com o próprio Cristo que está com a gente. Assim nós vivemos a compaixão com os outros, que é a compaixão do próprio Cristo. Assim nós vivemos em misericórdia com os outros, que é a misericórdia do próprio Cristo. Assim nós não julgamos ao próximo, porque nós sabemos que o próprio Deus não nos julga de acordo com aquilo que nós fazemos. E eu retomo aquela frase do início: a oração é a iniciativa, o gesto, a atitude mais poderosa que nós podemos ter neste mundo, mais subversiva e mais transformadora em cada nível de oração que nós podemos chegar. Eu peço a Deus para que cada um de nós possa orar sem cessar, no carro, no trabalho, em casa, na escola, caminhando, comendo, tomando banho. Já pensaram em orar tomando banho? Vivam na presença do Espírito, deixem que o Espírito fale em vocês, caminhem em oração. Brilhem a presença de Deus neste mundo, vivam nesta união maravilhosa com Cristo. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.